Bom dia, turma. Olha só, vamos dar início aqui, ó, medidas de comprimento, tá? Primeiro vamos falar um pouco de medida de comprimento, tá? Medir. Quando eu falo em medir, por exemplo, eu estou falando de uma grandeza e compará-la a outra de mesma espécie, chama unidade padrão. Entre as unidades padrão mais conhecidas podemos destacar o metro, né? O litro, o metro cúbico. Por exemplo, o metro cúbico é quando eu peço para vocês, por exemplo, medir o volume de uma piscina. Então, vocês vão colocar em metro cúbico. Se eu pedir para vocês medir a área de uma sala de aula, aí no caso eu vou usar metro ao quadrado, tá? Por exemplo, tem o metro, aquele metro que o pedreiro usa para construção, né, de casa. Tem a trena, que todo mundo conhece, né? Tem a régua, que nós utilizamos em sala de aula, né? Que serve para medir. Aí nós temos medidas de comprimento. Aí nós vamos falar primeiro dos múltiplos, tá? Os múltiplos são medidas maiores que o metro. Por exemplo, as medidas que são maior que o metro. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1000 metros. Se eu tiver 1000 metros, equivale a quanto? 1 quilômetro. Então, ele é maior que o metro. Se eu tiver 100 metros aqui, 100 metros equivale a 1 hectômetro. Eu coloquei só a primeira sigla, tá? Mas no livro tem completo a palavra, tá? 10 metros, tá? 10 metros equivale a 1 decâmetro. Então, quando eu falar em múltiplo, tá? Múltiplos são as medidas maiores que o metro, tá? Igual, por exemplo, se eu tenho aqui uma régua, eu tenho aqui essa régua, tá? Tá aqui a régua. Essa régua aqui, ela mede 20 centímetros, tá? Aí, no caso aqui, ela vai entrar aqui nos múltiplos ou no submúltiplo. Então, ela vai entrar no submúltiplo, tá? Quando eu falo, por exemplo, por quê? Porque eu falei 20 centímetros. Então, 20 centímetros, ele é o quê? Menor que 1 metro, tá? Aí, agora vamos falar aqui, ó, do submúltiplo, tá? Submúltiplos. São as medidas que são menor que 1 metro. No caso, ó, essa régua. Essa régua aqui, ela tem 20 centímetros. Então, ela é menor que 1 metro. Então, ela é o quê? Submúltiplos, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, 1 metro, tá? Aí, aqui eu coloquei dm, que significa 10 decímetro. Cuidado para não confundir o dm com o dan, que são parecidos, tá? Aí, eu coloquei, ó, 1 metro, que equivale a 100 centímetros. E eu coloquei 1 metro, que equivale a 1000 milímetros. Então, aqui nesse caso, os submúltiplos são medidas menores que o metro, ok?